Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h36, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Aqui termina uma entrevista, começa outra, é assim o dia todo. Está aqui para mais uma entrevista para falar a respeito do Dia Vascular, o doutor Rafael Pimenta, cirurgião vascular, que já esteve aqui outras vezes também para falar desse assunto, e está chegando o Dia Vascular. Doutor Rafael, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos ouvem, André, Lou, Ellen, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar divulgando aqui a nossa ação anual, que esse ano completa 8 anos do Dia Vascular. 8 anos. E vai ser quando, doutor? A gente vai estar reunido agora dia 15, das 10 da manhã às 3 da tarde, lá na Faculdade Galileu, no Campus 2, que fica dentro do Shopping Parque Botucatu. Entendi. E quem é que pode participar do Dia Vascular? Tem que se inscrever? Por ordem de chegada? Como é que funciona? Há 2 anos a gente vem tomando algumas atitudes diferentes do que a gente vem. A gente vai aprendendo, né? Cada ano a gente aprende um pouquinho. E esse é o 2º ano que a gente abriu um pré-agendamento para a população de Botucatu. Então a gente determinou um número que já foi finalizado, esse pré-agendamento, para trazer mais conforto para o paciente. Então o paciente tem a possibilidade de saber mais ou menos o horário que ele vai ser atendido. Né? Então, anteriormente a gente tinha as vagas do pré-agendamento, agora a gente tem disponível lá no dia umas vagas para a complementação sobre livre demanda, aí abrindo para toda a população. O evento ele é focado em uma determinada população, né? São pacientes que têm 60 anos ou mais, com pressão alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de aneurisma de aorta, de acidente vascular cerebral e antecedentes de tabagismo, né, que é o hábito de fumar. E qual que é o objetivo da campanha? O que vocês pretendem? A gente todo ano vem fazendo essa campanha com o intuito de diagnosticar a doença da artéria carótida e o aneurisma de aorta abdominal. O foco nessas duas doenças é porque elas são doenças silenciosas. Né? O paciente não sente dor, o paciente não sente nada conforme a doença vai se estabelecendo. O que ele vai apresentar, o que ele vai ter de sintomas, no caso da estenose, do entupimento da artéria carótida, é o que popularmente a gente conhece como derrame, que é o AVC, né? E no caso do aneurisma de aorta abdominal, se o paciente não for diagnosticado, ele pode vir apresentar o quadro de rompimento dessa artéria, que é um quadro extremamente trágico, onde a gente tem uma taxa de mortalidade aí que beira em torno de 80% a 90% dos pacientes a gente não consegue reverter. Então o objetivo, como esse paciente não vai sentir nada, é a gente tentar oferecer para ele a possibilidade do diagnóstico precoce. E uma vez tendo feito esse diagnóstico precoce, a gente encaminha o paciente para dentro do segmento dentro da universidade, da disciplina de cirurgia vascular da Unesp. O senhor falou da doença silenciosa. Nós tivemos um episódio envolvendo, acho que é um líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, que depois de uma reunião de lideranças passou mal e teve um AVC, né? Então, quer dizer, ele estava trabalhando até então, estava tudo normal e de repente foi acometido com isso. A gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no Brasil, né? A gente tem dados aí quase que 30% das causas totais de mortes do Brasil estão relacionadas à doença cardiovascular. 30%? E uma delas é a doença, é o entupimento da carótida, é o AVC. E ele realmente, ele não tem nenhum sintoma, ele não tem não mostra nenhum sinal, não tem dor, não tem nada para mostrar, tem alguma coisa de errado. Ele vai desenvolvendo de acordo com algumas maneiras da gente levar a vida, né? E também com a questão da idade. Eu sempre explico para o paciente o seguinte: você tem um cano que tem mais de 60 anos. Ele vai formando um limbo dentro desse cano. Conforme você vai levando a vida, esse limbo pode formar mais ou menos rápido, mas ele não dá nenhum sintoma. Então, a possibilidade de você fazer o diagnóstico precoce, você pode eventualmente modificar a qualidade de vida desse paciente e promover uma melhora em relação a um prognóstico que pode ser eventualmente ou fatal ou deixar uma sequela muito grave, que no caso do AVC, às vezes o paciente perde muito a limitação e a qualidade de vida.
Só completar aqui, André, o nome do deputado federal, Pedro Uquizai, é do PT de Santa Catarina. Ele foi submetido a exames na noite de ontem, no distrito do DF Star, e o boletim informa que o deputado teve um acidente vascular cerebral isquêmico no cerebelo esquerdo. Exatamente. Então, isso provavelmente pode estar relacionado ao processo de entupimento, e ele não estava sentindo nada, ele estava trabalhando, né? Então, a ideia do dia vascular é justamente a gente conseguir ofertar, às vezes, um exame que é um exame simples, né? Mas que não necessariamente todo mundo consegue ter acesso com facilidade. Então, a gente, nos últimos anos, a gente tem feito uma campanha muito bonita, a gente atende em torno de 300 a 350 pessoas, o que representa quase que 700 exames feitos em um dia só. Então, realmente a gente leva lá uma possibilidade de ofertar esse diagnóstico não só para a população de Botucatu, mas para a população em geral. Quem tiver dentro desses critérios que a gente fala, está convidado a comparecer dia 15 agora. E a carótida, ela é uma veia, não é isso? Uma veia interna do corpo. Ela é uma artéria. Uma artéria. O que é a diferença de veia e artéria? Eu falo sempre que a confusão começa no coração, né? Quando você tem um amigo seu que fala que teve um infarto, ele sempre fala para você que ele entupiu uma veia no coração, né? Na verdade, ele entupiu uma artéria. Então, de maneira simples, a artéria é o que sai do coração e leva para todo o organismo sangue com oxigênio, com nutriente, para que o tecido faça a sua atividade, para que ele sobreviva. E a veia devolve esse sangue já não tão limpo. Nela não acontece nada. Acontece a trombose, acontecem as varizes. Não com relação ao derrame, mas não com relação ao derrame. Até pode ter relação, mas aí é uma outra área. Tá. Então vamos refazer a pergunta, que ela é uma artéria. Ela é uma artéria, a artéria carótida é uma artéria. Ali, que, por exemplo, eu não vejo a artéria do Márcio, da Ellen, do Lou aqui. Não. Como é que você faz para detectar essa doença? E se é uma artéria, eu acredito que ela tem uma extensão longa ali. Existe um local do corpo onde isso pode acumular mais, de uma forma um pouco mais visível? O nosso engenheiro, que desenhou a gente, ele era bem perspicaz, né? E ele colocou algumas coisas, uma delas é que esse entupimento ele acontece bem numa região, na metade do pescoço, a maioria das vezes ele está acontecendo ali. E é um lugar de fácil acesso com ultrassom, né? Que é um exame não invasivo, indolor. O paciente deita ali, não precisa de fazer nenhum tipo de preparo específico, ele deita e a gente consegue visualizar essa placa e medir a velocidade que o fluxo de sangue está passando ali, e aí a gente consegue estimar mais ou menos como está o grau de entupimento. É mais ou menos a ideia de você ter uma mangueira e começa a apertar, conforme você vai apertando a boca dessa mangueira, a água vai saindo mais rápido. Então a gente mede essa velocidade e em cima disso a gente tem como predizer os parâmetros. Exame tranquilo, não é invasivo. Tranquilo, não é invasivo. Como é que chama aquele exame que tem que passar por dentro da veia mesmo? Esse é o cateterismo. Não é nada disso. Nessa fase do diagnóstico, não. Se a gente for eventualmente pensar em intervenção para tratar, para abrir esse entupimento, a gente pode fazer ele tanto por meio cirúrgico, a gente abre aqui e limpa a carótida, ou pode vir pela virilha, que é o cateterismo, e colocar um stent, que é como se fosse um bob de cabelo ali dentro dessa placa para abrir e o fluxo voltar a passar. Dessas pessoas que vão passar no dia 15 por esse exame, se for detectado alguma coisa, normalmente eles voltam para uma sequência, eles tem um acompanhamento? Isso, os pacientes que são positivos, e a gente tem aí em torno, todos os anos, em torno de 10% de pacientes positivos, o que não significa que são pacientes que vão ser operados, mas são pacientes que a gente identifica algum tipo de alteração e fala, você vem acompanhar com a gente. Esses pacientes passam a fazer o acompanhamento lá dentro da faculdade, né? da Unesp. Esse dia lá é gratuito. O dia ele é todo gratuito. É uma preocupação que as pessoas Sim, têm. Eu vou lógico. lá, daqui a pouco logo sair tem uma conta lá de 5 mil. Porque o exame... O cara do esgoto aí cobrou 16 mil por uma hora. Você consegue ganhar 16 mil em uma hora de serviço? Não consigo, não, Lore. Tem um cara que faz entupimento em Botucatu que ele cobra 16 mil a hora pra entupir o cano na sua casa. Rapaz, eu até desentupo o cano, eu acho que eu vou rever meus valores aí, porque eu também faço um certo desentupimento de canos também. Começa a desentupir por centímetro, pronto. Muda de profissão. Acho que eu vou rever aí a questão. A artéria não tá dando dinheiro, não. E olha que é um cano mais difícil. Entupir esgoto
Botucatu dá mais dinheiro do que desentupir a artéria. Caramba, eu vou rever os conceitos aí. E o cara se chama de doutor também. Então toma cuidado. Vai estar fazendo concorrência aí. E é interessante porque realmente o exame, se você for fazer de maneira privada, você vai gastar um bom dinheiro os 2 exames. Aí ele vai lá, faz o exame, custo zero. 0,800. Então, a estrutura do evento, né? Tem muita gente que participa lá do evento, né? Não é só a Quantas pessoas costumam participar? Mais de 100 pessoas. Né, que estão então, envolvidas 10 lá. lá já sai com o diagnóstico que, precisa de algum tipo de cuidado, vamos falar. Os que são positivos, a gente dá segmento dentro da cirurgia vascular lá na Unesp, né? Mas a gente faz também avaliação de pressão, a gente faz avaliação do diabetes, a gente faz um exame de teste rápido para ver o colesterol também. A gente faz algumas avaliações de altura, de peso. Esse ano a gente tem uma outra novidade, que os alunos da odontologia da Faculdade de Galileu vão fazer uma triagem odontológica. Então, os pacientes que entrarem dentro do fluxo do dia vascular também passarão por uma triagem odontológica, e os que tiverem alguma alteração positiva vão ser encaminhados para a clínica da Faculdade de Galileu. Fala um pouco sobre esse negócio de pressão. Isso é hereditário? Que nem o Márcio toma remédio para pressão, né, Márcio? Eu não tomo. Por que ele tem, eu não tenho? É por idade, porque ele é mais velho que eu? O que acontece? Alguns fatores fazem com que o paciente desenvolva pressão. O fator genético é um fator importante, mas o processo de envelhecimento também pode estar atuando no desenvolvimento da pressão. Todo mundo vai ter problema de pressão ou não? Não necessariamente, né? Depende muito de como você leva a vida. Se você vai... Como é que eu levo para não ter, então? Fala para mim. É o que todas as especialidades médicas falam isso, né? Você melhorar a qualidade de vida em relação à alimentação, em relação à atividade física. O cara que mais come certinho aqui é ele. Mas ele pode ter eventualmente um padrão genético importante aí em relação à questão da família, né? Uma família toda de hipertensos, uma família que sempre tem essa doença, ele acaba tendo que ter o cuidado. O mais importante, um histórico desse tem que redobrar os cuidados. O mais importante às vezes não é você controlar, é você ter a possibilidade de ter o diagnóstico, porque você que tem pressão alta, Márcio, você não sente nada. Eu não tenho pressão alta, eu tenho histórico na família. Então você não tem. Então, histórico na família, mas eu não sou aquelas pessoas que oferem a pressão todo dia. Não precisa ser necessariamente todo dia, mas pelo menos com uma certa frequência, uma vez a cada... se você não tem nenhum mas eu tenho, pelo menos meu organismo me dá sinais. Se eu tenho uma dor de cabeça na têmpora, eu já percebo que a minha pressão está alterada. Mas não necessariamente a gente precisa esperar que a pressão alta dê sinais. Às vezes o paciente está lá no consultório, está com 18 por 11 e nem está percebendo. Tudo bem, né? Então a ideia, na verdade, é que essas doenças, né, assim como o diabetes muitas vezes não traz sintomas, o colesterol não traz nenhum sintoma. A ideia é a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce. A pressão que o cara vai se acostumando com aquela aumento. O organismo se adapta. Ele vai aumentando aos pouquinhos, O organismo vai se adaptando. Sei lá, 12 por 9, daqui a pouco é 13, 14, eu vou me adaptando. Não sente nada. E aí o que acontece é que, assim, o fato de não sentir nada não significa que ela não tá te fazendo nada. Ela tá fazendo lesão na circulação do rim, na circulação do coração, na circulação do cérebro. Quando ela chega em quanto? Na verdade, assim, se tiver só com a pressão alta, sem nenhum sintoma, não necessariamente você precisa ir ao hospital. O que a gente se preocupa é quando você tem uma pressão muito elevada e tem sintomas. E aí podem variar dor de cabeça, algum sintoma mais diferente, vamos dizer assim. Mas na grande maioria das vezes o paciente não vai sentir nada. E às vezes a pessoa se descuida, inclusive a alimentação, bebida alcoólica, né? Bebe além da conta, come produtos que realmente façam mal. E existem alguns produtos que você come, altera realmente todo o seu organismo. Né? Tudo isso vai estar interferindo na quantidade, a carga de sal, né? A gente sabe que isso aí é muito importante. Então, assim, a má alimentação, ela vai tender a fazer com que o seu organismo aumente a retenção de água, e isso daí acaba causando um aumento na pressão. Então, é importante você fazer com uma certa frequência, uma vez por ano, pelo menos, uma avaliação para ver se está tudo bem, porque às vezes você não está sentindo nada. Então, o dia vascular vem com esse intuito de trazer a possibilidade do paciente estar lá conosco no dia 15 e fazer a avaliação da pressão, fazer a avaliação do diabetes, fazer a avaliação do colesterol, fazer um ultrassom de carótida, fazer um ultrassom de aorta. Estando tudo bem, no final ele vai ganhar um lanchinho, vai para casa ou vai dar uma volta no shopping
e segue a vida normal. Neste sábado, então, a partir de que horas, doutor? A partir das 10 horas da manhã até as 3 da tarde. Vai ter bastante gente lá que se dedica ao longo de todo o ano para fazer esse evento. E se Deus quiser, a gente vai ter mais um ano de muito sucesso lá no dia 15 agora. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Conte com a gente. Posso só fazer um adendo aqui? Claro. A Ellen trouxe uma informação que vai ser botucatuense de vez agora, então, ou não? O doutor Rafael Pimenta, ele não é botucatuense. Não, né? eu sou nascido... Foi aprovado essa semana o título Essa de cidadão semana botucatuense. eu tive a honra aí, eu ainda estou digerindo essa honraria, né? Realmente não esperava, a gente não espera essas coisas, né? Mas eu tive a concessão do título aí de cidadão botucatuense. Agradeço muito aí ao vereador Tiago, a todos que aprovaram lá. Foi muito bacana, fiquei muito contente. Nós aprendemos a gostar de você. Demorou um pouquinho, mas aprendemos a gostar de você. Obrigado, gente. Eu agradeço. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço mais uma vez a possibilidade de poder divulgar o 8º Dia Vascular, gente. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.